Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais e também professor em uma escola particular aqui da minha cidade. Dando continuidade às nossas aulas sobre Humanidades e Ciências Sociais, nós vamos começar agora os vídeos do segundo bimestre. Só lembrando que esses conteúdos que eu trago para vocês, eles têm embasamento total de acordo com um caderno pedagógico criado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Então não se preocupe, são esses conteúdos que você, professor de Humanidades e Ciências Sociais, deverá trabalhar nas suas aulas. Portanto, fique comigo nesse vídeo, nessa série de 10 vídeos para o segundo bimestre, sobre todo o conteúdo a ser trabalhado. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar sua curtida, seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Compartilhe esse vídeo para o máximo de professores e estudantes para trazer ainda mais relevância para o nosso canal e nosso canal continuar crescendo. Inclusive, nós estamos aí com a meta de 20 mil inscritos e eu preciso de você para chegar nessa meta. Portanto, basta você compartilhar esse conteúdo aí para outros professores e para seus alunos. Para essa primeira aula do segundo bimestre, nós temos aqui o eixo estruturante Conhecer para Valorizar. As habilidades e competências que nós vamos trabalhar durante esse bimestre, pessoal, serão: primeira delas, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidades, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Nós vamos ter posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados e fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. A terceira habilidade, nós vamos ter aí utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos. E, por fim, reconhecer e analisar as diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. Então, sem mais delongas, vamos à aula de número 1, com o conceito de identidade e cultura. Vamos dividir essa aula em partes. A primeira parte é a parte introdutória. Pessoal, a identidade e cultura ainda é bastante discutida dentro dos ciclos teóricos, das ciências sociais. Face aí, claro, a sua complexidade. Não é fácil você conceituar com poucas palavras o que é identidade cultural, mas entre as possíveis formas de entendimento, nós podemos ter uma ideia de que identidade cultural existe aí dentro da concepção distinta de destacar o estudo sociológico passado com o estudo sociológico presente. Essas concepções de identidade são brevemente explicadas por vários autores e nós vamos desdobrar sobre um desses conceitos. Então, antes de mais nada, vamos ao conceito de cultura. O conceito de cultura faz alusão às características socialmente herdadas e aprendidas que os indivíduos adquirem a partir do seu convívio social. Essas características elas são mais coletivas, tem um caráter coletivo de acordo com a língua, a culinária, o jeito de vestir, as crenças religiosas, as normas e valores. São traços aí de uma cultura de um povo que, consequentemente, vai trazer a identidade daquele povo. E falando em identidade, nós temos aí o conceito de identidade que se refere a uma parte mais individual do sujeito social, que, mesmo assim, é totalmente dependente do âmbito comum e da convivência social. Portanto, cultura faz parte da coletividade e o conceito de identidade faz parte de uma particularidade de uma pessoa, de uma sociedade ou de um povo. Por exemplo, nós temos no Brasil uma cultura brasileira, mas nós temos dentro do Brasil várias identidades diferentes, tá certo? Por isso, nós trouxemos aqui o conceito de identidade social e de autoidentidade. Enquanto que a identidade social refere-se às características atribuídas a um único indivíduo pelos outros, o que serve aí como uma espécie de categorização realizada pelas demais pessoas, pelos demais indivíduos, para identificar qualquer um dos indivíduos particulares. E nós temos a autoidentidade, que é aquela identidade que a pessoa se declara,
a autodeclaração daquela identidade que refere a nós mesmos. Como que nós nos atribuímos em relação a nós, em relação aos outros indivíduos que nós pertencemos a uma sociedade. Aí nós temos então a autoidentidade e a identidade social. Nós temos outra parte aqui que é juntando isso tudo, a identidade cultural, a cultura e a identidade. Pessoal, esse conceito aí que vai ser cada vez mais complexo, porque faz alusão à construção da identidade de cada indivíduo dentro de um contexto cultural, social de um povo. Então veja bem, é a identidade pessoal dentro da cultura de um povo. E ele vai misturar o eu com o outro, o particular com o coletivo. Em outras palavras, a cultura está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e como que nós posicionamos em relação a esse mundo. Esse processo aí ele é lento, devagar, contínuo, perpétuo, né? E significa que a identidade de um sujeito está sempre sujeita a mudanças. Né? Nesse sentido, a cultura de um povo ela passa por refinamentos, por mudanças. Nós sabemos disso que ao longo da história, a cultura do povo, dos nossos avós, bisavós, do passado, há 50, 100 anos atrás, é diferente de uma cultura, de uma identidade no mundo de hoje. Fato é que nós temos esse mundo interior particular, uma interação com o mundo exterior, né? Com o mundo fora da caixa pessoal, né? Daquele mundo da pessoa. Portanto, nós temos esse conceito de identidade e cultura que faz parte, então, do eu dentro do coletivo. E a identidade cultural brasileira? Pessoal, sem sombra de dúvida, nós temos aqui uma mistura de raças, credos, de funções, de religiões, de linguagens, sotaques, de costumes, que revela, então, uma multiplicidade de identidades e culturas aqui dentro do Brasil, né? No caso brasileiro, nós temos um conjunto de traços culturais que define o que é um povo brasileiro. Em linhas gerais, podemos sim definir o que é um povo brasileiro. Ali nós vamos ter traços que nós chamamos de brasilidade, certo? A brasilidade faz com que o país seja conhecido como o país do carnaval, o país da feijoada, do arroz e do feijão, que recebe esse rótulo de acordo com os hábitos alimentares do povo brasileiro. Só lembrando isso tudo porque o Brasil é um país miscigenado, é um país misturado, com culturas diversas, povos diversos, né, costumes, mitos e lendas diversas. Essa mistura aí faz com que o Brasil seja um país diferente dos demais países do mundo. É um país muito misturado, fruto aí dessa mistura de várias culturas, né, que trouxemos raízes negras, indígenas, europeias, né, asiáticas para o nosso povo, para a nossa identidade. Nós somos um país da diversidade, né, a diversidade em todos os sentidos. O Brasil é um país de diversidades no sentido geral e regional. As regiões trazem consigo as diferenças em ritmos, crenças e costumes e sotaques. Por isso que nós temos aí diversidades locais, regionais e até mesmo dentro do nosso país. Alguns exemplos aí de identidade, nós temos o samba, a feijoada, a caipirinha, as religiões, né, de matriz africana, nós temos a cultura sertaneja, que perpassa aí até os hábitos alimentares, né, os hábitos religiosos, linguísticos, literários, até mesmo os gostos musicais na cultura sertaneja. Pessoal, outros exemplos de identidade cultural, né, que a gente pode trazer também são as práticas da religiosidade, as artes plásticas, na parte da música e da culinária que a gente acabou de falar. Dentro aqui do nosso estado, em Minas Gerais, nós temos aí uma religiosidade muito forte, né? Nós temos uma cultura muito forte, uma representatividade musical, né, e artística, obviamente da culinária. Quem nunca, né, foi conhecido, reconhecido lá fora por ser mineiro e gostar do tão famoso pão de queijo com cafezinho, não é verdade? Então isso representa um pouco da culinária e da cultura mineira. Sobre esse texto, nós trouxemos a atividade número 1, um exercício de fixação. Você, professor, você pode baixar essa atividade no nosso Drive ou então em um dos nossos grupos do WhatsApp. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o acesso ao Drive para você baixar essa atividade. E você, aluno, você pode baixar também, se você preferir, o gabarito referente a essa atividade. Nesse vídeo, nós vamos somente descrever e comentar as questões que você deverá responder. Só lembrando
que você vai responder primeiro para depois corrigir as suas atividades com acesso ao gabarito dessas questões. Questão de número 1, conceitue identidade cultural, fala o que é, né? Questão 2, entre as possíveis formas de entendimento da ideia de identidade cultural, existem duas concepções distintas que devemos destacar dentro dos estudos sociológicos mais recentes. Quais são essas concepções? Lá no texto nós temos a resposta, caro estudante. Basta você voltar no texto que você vai ter essa resposta desta pergunta. Questão 3. Diferencie com suas palavras o que é identidade social e autoidentidade. Temos no texto também claramente em negrito, né, sobre esse assunto de autoidentidade e identidade social. Questão 4. De acordo com o texto, qual a ideia geral de cultura? De forma resumida, o que é cultura para você? Vá no texto que você vai conseguir responder. Questão 5. Qual o conceito de identidade? Semelhantemente à questão 4, você vai, em linhas gerais, explicar o que é identidade. Questão 6. Cite exemplos de identidade cultural manifestados em sua cidade. Uma questão de cunho pessoal, tá certo? Na sua cidade tem manifestação cultural que mostra que a identidade daquele povo é manifestada através de uma festa religiosa, né, de uma dança religiosa, de uma música. O que seria, então, uma representatividade cultural da identidade da sua cidade, do povo da sua cidade? Coloca para a gente na questão de número 6. E, por fim, a questão de número 7, nós temos aqui o tipo de turismo cultural. O turismo faz parte também da cultura de um povo. E, através dessa cruzadinha, você vai responder, então, A, B, C e D e preencher essa cruzadinha aqui, ó. Tá certo? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo em que eu trouxe para vocês a primeira aula de Humanidades e Ciências Sociais para o segundo bimestre, com o tema Conhecer para valorizar e transformar, e o objeto de conhecimento, conceitos sobre identidade e cultura. Eu só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.